Audiobook do livro A Vida em que Jesus e Buda se conheciam. Capítulo 9. A importância da mente. Sua mente e a minha podem se unir para afastar seu ego, liberando a força de Deus em tudo o que você pensa e faz. Não se contente com nada menos do que isso e recuse-se a aceitar qualquer coisa que não seja isso como seu objetivo. Um Curso em Milagres. Sim, o mundo é uma ilusão. Na verdade, não existe, exceto no sonho que é. No entanto, isso não significa que você não possa se divertir. E quando se trata do mundo, o curso oferece um bônus adicional. À medida que você pratica o curso marca de perdão que não o torna real, o Espírito Santo está removendo a culpa inconsciente que você nem sabia que tinha, porque era inconsciente na sua mente. Assim, à medida que sua mente é curada, você sente menos culpa. E quando você tem menos culpa, você aproveita mais tudo. Isso me traz à mente um dos meus assuntos favoritos, o Havaí. Cindy e eu tivemos de voltar, acabávamos de voltar, de liderar nosso retiro anual no Havaí, na ilha de Oahu. Realizamos vários retiros na Ilha Grande e um em Maui. Nós realizamos este em um lugar lindo chamado Haiku Gardens, o mesmo lugar que havia me casado 7 anos antes. Haiku Gardens fica em Barlavento, em Oahu, perto da bonita cidade de Kailua, onde ficamos 12 noites. Aliás, Kailua Beach é uma das melhores praias de todo o Havaí. O retiro foi realizado ao longo de 5 dias, então tivemos uma semana para explorar a ilha nós mesmos. Eu adoro o Havaí desde que tinha 11 anos e vi o filme de Elvis, Havaí Azul, de 62. Depois daquele filme de 2 horas, fiquei viciado no Havaí. Mas nunca consegui juntar dinheiro suficiente para ir lá até os 35 anos. Em 86, passei uma semana em Oahu e uma semana em Maui. E foram as 2 semanas mais felizes da minha vida. Levaria mais 13 anos antes que eu pudesse dar-se ao luxo de voltar. Em 99, finalmente consegui. Eu saboreei cada minuto, não sabendo de que algum dia conseguiria voltar. Então, em 2003, meu primeiro livro, O Desaparecimento do Universo, foi publicado, liberado e minha vida mudou para sempre. Eu morri e fui para o paraíso do cartão de crédito. Nos últimos 13 anos, estive no Havaí mais ou menos 14 vezes e já estive em todas as 6 principais ilhas que você pode visitar. Meu amor pelo Havaí não diminuiu com a familiaridade e Cindy e eu estamos pensando seriamente em nos mudar para lá em 2 ou 3 anos. No momento, tenho projetos dos quais estou trabalhando em meu segundo estado favorito, a Califórnia, mas posso ver finalmente me fazendo a grande mudança para o Havaí em um futuro não muito distante. Artem e Purchá me disseram que se eu perguntei ao Espírito Santo se eu deveria me mudar para o Havaí, não me surpreenderia se a resposta fosse sim. Mas tenho certeza de que o Espírito Santo também me aconselharia que, não importa onde eu pareça estar, eu nunca deveria parar de praticar a marca de perdão do curso. Eu amo todas as ilhas, todas elas têm personalidade própria, mas não todo o Havaí. Então, em qual ilha ilusória eu escolheria viver? Para mim é um acéfalo, ou Oahu. Não é apreciado como deveria ser. Quando as pessoas pensam em Oahu, pensam na cidade de Honolulu e na praia de Waikiki. Então elas presumem que é muito comercial. Bem, antes de mais nada, Waikiki é legal. Muito legal. Mas isso é apenas o começo. A ilha inteira está cheia de joias escondidas demais para contar. Se você visitar Oahu, recomendo fortemente que você faça um círculo, um passeio pela ilha como uma das empresas de turismo. Você começará a entender a ideia. Oahu oferece o melhor dos 2 mundos. Se você gosta da vida da cidade e quer se divertir, não faltam bons shows e restaurantes, a maioria são mais baratos que LA. Mas se você quer a beleza das ilhas exteriores, Oahu tem muitos lugares tão requintados quanto Maui. Percebi que só porque o mundo é uma ilusão, ele não significa que você não possa se divertir. Exatamente o oposto. Você pode ter um ótimo tempo e faça isso sem culpa. É verdade que você não tem culpa, o céu estava dado a você por Deus e você não precisa merecê-lo. Mas você tem que fazer o trabalho de perdão necessário para desfazer o ego e retornar à realidade em seu conhecimento. Então, se há algo para perdoar, então perdoe. Mas, como Artem e Purchá e eu mencionamos, o curso diz que se não há nada para perdoar na hora, então o que você deve fazer é comemorar. Um curso em milagres não envolve sacrifício. Na verdade, há uma sessão no curso chamada O Fim do Sacrifício.
Se você acha que tem que dar algo ou que algo tem que estar acontecendo, isso torna isso tão real para a sua mente quanto você faz um falso ídolo. Mas há uma estrada estreita que você pode seguir onde quiser. Não torne isso real e acabe gostando ainda mais. Esse é o caminho do curso, o caminho do perdão. Quando Cindy e eu estávamos visitando Waikiki nesta viagem, almoçamos por uma segunda vez com minha ex-esposa, Karen, que mora em Oahu, e seu parceiro Dave. Nós 4 somos alunos do curso, enquanto eu estava sentado em um restaurante na praia de Waikiki, em frente à mulher com quem fui casado por 25 anos e ao lado da mulher com quem sou casado há 7 anos. Não pude deixar de pensar. Graças a Deus por Jota e seu curso. Nós 4. Já havíamos nos reunido uma vez na Califórnia e demorou um pouco para o perdão para nós 4 podermos sentar e demorou um pouco para o perdão vir e nós 4 podermos sentar juntos naquela mesa. Agora aqui estávamos nós 4 almoçando juntos no paraíso. Eu disse a mim mesmo para sempre lembrar de perdoar. Pode levar às grandes e surpreendentes coisas. Mas lembre-se disto também. Quando for apropriado se divertir, comemore. Eu havia escrito 2 livros no Maine, com Martin e Purchá, e agora estava no processo de fazer meu segundo livro com eles na Califórnia. Eu sabia que haveria um 5º livro, ou não sabia se haveria um 5º livro ou não, mas não pude deixar de me perguntar se estaríamos fazendo isso no Havaí. Eu notei nos últimos anos que parecia haver uma espécie de mini-movimento em andamento entre uma minoria de estudantes do curso. Algumas pessoas, certamente não uma grande porcentagem, mas algumas, parecia estar depreciando o poder e a importância da mente. Desde então, um curso em milagres foi publicado em 1976 e espalhou-se a notícia de que Ellen Schuckman estava canalizando Jesus. Um livro aparecia a cada poucos anos, onde o autor diria que eles estavam canalizando Jesus. Os seguidores desses livros nunca pareceram hesitar em tentar colocá-los no mesmo nível que o curso. Mas não só a voz de Jota nesses livros não foi tão profunda e linda como a voz do curso, mas depois de ouvir meus professores durante esta série de visitas, percebi que esses livros estavam fazendo exatamente a mesma coisa que me disseram que o mundo sempre fez com os ensinamentos não dualistas, devolvê-lo ao dualismo. Em vez de fazer o curso, os autores aparentemente acharam muito mais fácil criar seu próprio curso, e eles foram não comprometidos em desfazer seus egos, o que permitiu ao ego bloquear a mensagem do Espírito Santo que eles disseram que estavam canalizando. Às vezes eu lia declarações incríveis de pessoas que descreviam-se como alunos do curso como "temos que nos afastar da mente. Foi a mente do ego que causou o problema em primeiro lugar, não podemos procurar a resposta lá." Outro disse, o Espírito Santo está fora de moda. E ainda um outro, graças a Deus não precisamos mais estudar o curso. Embora a esmagadora maioria dos estudantes tivesse um enorme respeito por Ellen, Bill, Ken e Judy, havia um pequeno grupo que parecia ressentido, até mesmo com ciúmes deles, e os acusaria de serem alunos iniciantes, que editou uma grande quantidade dos ensinamentos mais profundos do curso. A verdade, isto é, houve alguma edição do curso nos primeiros 5 capítulos do texto. A edição foi feita por Jesus, através de Ellen, com Ken atuando como seu assistente. Sua contribuição foi ajudar com títulos de subcapítulos, consistentes letras maiúsculas e pontuação. E o texto não tem 5 capítulos, tem 31 capítulos. Os ensinamentos mais profundos e importantes são encontrados nas últimas partes do livro-texto. E isso sem contar a apostila, que a parte tem 365 lições diárias e contém também alguns dos mais claras explicações dos princípios do curso. Depois, há um manual para os professores, que oferece um resumo brilhante do UCEM. Esses 2 últimos livros são metade do curso. A última imitação do curso que notei distraiu as pessoas de realmente fazer o curso. Foi chamado de um curso de amor. A editora, sem permissão do editor do curso, estava promovendo como uma continuação de um curso em milagres, dizendo que foi ditado pela mesma voz. A continuação implicava que era um passo em frente, uma melhoria. O editor também disse, notavelmente, isso ignora a mente, permitindo que você acesse o conhecimento do coração, levando à nova realidade do céu na terra. Eu tinha conhecido a autora e a ouvi dizer em público que não acredita que este mundo seja uma ilusão.
Fiquei pasmo que algumas pessoas que disseram que eram de longas datas alunos estavam cantando louvores e essa nova distração dualística, e eu estava ansioso para conversar com Martin e Purchas sobre isso. Então me deparei com uma resenha que foi escrita sobre um curso de amor pelo Dr. Bob Rosenthal, um psiquiatra que foi um dos primeiros alunos de um curso em milagres e um amigo próximo de Bill, Dr. William Thetford, o co-escritor do curso. Também é membro de longa data do Conselho de Administração da Fundação para a Paz Interior, os editores do curso. Eu li e endossei seu excelente livro, publicado pela Hay House, chamado From Plagues to Miracles. Eu percebi que Bob expressou meus sentimentos sobre um curso de amor ainda melhor do que eu poderia expressar. Fiquei impressionado ao ver como sua escrita correspondia às descrições que Martin e Purchas havia manifestado o desejo do mundo de transformar os ensinamentos dualistas em não dual. Estou reimprimindo aqui com sua permissão. Vacilei durante meses sobre revisar ou não este livro. Como estudante de longa data de um curso em milagres, um amigo de um de seus escribas, membro do conselho da fundação que publica o Zen, e que é autora de um livro que reinterpreta a história de Êxodo pelas lentes do Zen, das pragas aos milagres, a jornada transformacional do êxodo da escravidão do ego à terra prometida do espírito. Fiquei intrigado com as afirmações deste livro, de entender os ensinamentos do Zen e fazê-lo de uma forma mais acessível. Então eu comprei o livro e comecei a ler. Por si só, um curso de amor é um excelente trabalho com muito a oferecer aos seus leitores. Está bem escrito, num estilo semelhante ao de muitas obras canalizadas, embora eu ache que a voz não se pareça em nada com a do Zen, ficando aquém tanto em seu poder revelador quanto em sua beleza. Mas aqui está o problema. Um curso em amor não funciona sozinho. Ele posiciona em si como uma continuação do curso fornecido em um curso em milagres. Na verdade, esse é o seu ponto de venda. Quando comparamos os dois ensinamentos, no entanto, um curso de amor acaba por não ser uma extensão dos princípios do Zen, mas sim uma simplificação e um afastamento daqueles princípios. Pode servir como uma boa cartilha para aqueles que ainda estão muito avançados pela visão de mundo radical não dual do Zen, ou para aqueles sem interesse num curso de amor no Zen. Mas, para os estudantes do curso, oferece mais confusão do que clareza. Estou francamente intrigado com a recepção que teve em alguns cantos da comunidade do Zen, e foi isso que me levou a postar uma revisão tão detalhada. Eu sinto que é imperativo que os alunos iniciantes compreendam as diferenças significativas entre duas obras espirituais que tentarei elucidar a seguir. O prefácio de um curso do amor afirma que enfatiza ser quem você é de uma forma que não negue o eu pessoal ou o corpo. Isso revela como a forma humana pode ser transformada no eu elevado da forma e como o mundo ilusório se tornará novo, divino, através do relacionamento e unidade. Esta não é uma extensão do ensino não dual do Zen, mas uma regressão à dualidade. O Zen ensina que o eu individual com o qual nos identificamos, alojado em um corpo e condenado a morrer, é uma ilusão. Um sonho de separação que é nossa tarefa curar através do perdão e da visão que não vê o corpo, a personalidade ou história passada de nossos irmãos e irmãs, mas a unidade que brilha por trás e além deles. É apenas esta unidade de amor, de Deus e as criações de Deus, que realmente existe. Esta é a única realidade que alguma vez foi ou será. Ela vive fora do tempo linear e não tem conexão com o mundo ilusório de formas e corpos do ego. Exceto o que é refletido aqui, a ilusão não tem o poder de banir ou ocultar totalmente a verdade. Se um curso de amor consegue então não negar o eu pessoal ou o corpo e de alguma forma transformar o mundo ilusório em algo novo e desejável, então, apesar das suas afirmações em contrário, não é um sistema não dual. Esse tem seu apelo. É certamente mais confortável e menos ameaçador para nós porque não desafia o senso de identidade com o qual todos nós tornamo-nos familiares. Permite-nos continuar a viver as nossas vidas como se fôssemos egos e órgãos, com a garantia de que tudo está perfeitamente bem, que podemos ainda encontrar a redenção como tal. Mas esta visão é contrária à visão do Zen, que de fato considera isso um profundo obstáculo ao despertar.
Um curso em amor afirma: o Cristo em você é totalmente humano e totalmente divino. É esta união do humano e do divino que inaugura a presença do amor. É esta união do humano e do divino que é o seu propósito aqui. Isso também é contrário ao Zen. Podemos usar o humano e ensinar que a mente é a única realidade e que toda mente é uma, ou seja, mentes são unidas através do processo de perdão. Mas para revelar a presença do amor, devemos remover os obstáculos à sua consciência, a saber, nosso desejo de sermos seres especiais, separados de Deus e de uns aos outros e não unindo o humano e o divino, o que não é mesmo possível de acordo com o Zen. Um curso de amor afirma que Deus é união e Deus cria todos os relacionamentos. Também que a realidade, o verdadeiramente real, é o relacionamento. Eleva o relacionamento e a união ao nível de Deus. O Zen não apoia isso. O verdadeiramente real é Deus e somente Deus. Afinal, unidade e união não são idênticas, nem unidade e relacionamento. Relacionamento e união implicam entidades separadas, interrelacionadas ou ligadas juntos ou unidos completamente. O relacionamento pode ser o veículo para alcançar a unidade, mas não é a unidade em si. Nem de acordo com o Zen, Deus o criou, pois Deus cria apenas a totalidade. Para ser justo, também há muita coisa num curso de amor que está completamente de acordo com o Zen, como sua mente não está contida em seu corpo, mas é uma com Deus e compartilhando igualmente com todos. Ou, o julgamento é a função que a mente separada atribui a si mesma. Eu suspeito que é por isso que um curso em amor atrai alguns alunos do Zen. Mas é também por isso que eu não recomendo um curso de amor para alunos do Zen. A menos que você tenha estudado e praticado o Zen por anos, um curso de amor provavelmente irá confundi-lo. Verdade misturada com meia-verdade não é igual a uma verdade maior. Pelo contrário, dilui e confunde o pensamento, o ensinamento, até que o que resta não seja mais puro, mais verdadeira, verdade mais longa. Não uma verdade mais longa. Um curso em amor, em sua tentativa de preservar algum valor para o eu individual e corpo, algum propósito diferente de despertar completamente do sonho de separação, comete o erro que o Zen chama de trazer a verdade para a ilusão. O objetivo do Zen é o oposto, trazer ilusões para a verdade onde elas desaparecem. Para citar um curso em milagres, não existe nenhuma parte do céu, a verdade, você pode pegar e tecer onde você pode pegar e tecer ilusões. Nem há uma ilusão para você pode entrar no céu com ela. Nossa tarefa é aprender a reconhecer que o mundo que vemos não oferece nada de valor duradouro, que cada aspecto deste ilusório mundo onírico da forma nos machucará e bloqueará do despertar para o nosso verdadeiro eu radiante, em harmonia com Deus e o amor. A descrição de um curso de amor promete que o Zen e um curso de amor são complementares. A mesma voz mais acessível, o mesmo sistema de pensamento expandido, mas, olhando honestamente, este não é o caso. Nem a voz, nem o sistema de pensamento realmente refletem a do Zen. Por outro lado, qualquer ensinamento que nos encoraje a olhar com amor para o mundo, suspender o julgamento e valorizar o relacionamento acima do esforço individual é digno de estudo e divulgação. Eu só desejo ao autor e ao editor não sentirem a necessidade de promover seu livro vindo como um complemento do Zen. Fiquei grato pela avaliação de Bob e esperava que isso encorajasse os alunos a permanecerem com a verdade não dualista do curso. Ele tinha feito muito claramente afirmar que um curso de amor não é uma continuação do curso do Zen, mas um passo atrás, que um curso de amor nos faria acreditar que o mundo da forma é uma criação de Deus, que o Zen certamente não apoia. E que a noção do curso de amor, do elevado eu da forma, que é uma fusão do humano e divino, individual e universal, em nada se assemelha à abordagem do curso em milagres. Percebi que agora não teria que perguntar a Arten e puxar tantas perguntas sobre isso como eu pensava. Logo, meus intransigentes professores ascensos estavam sentados na minha frente outra vez. Purchá começou a discussão. Purchá. Então, você pesquisou um curso de amor? Gary, você sabe disso. Você tem algo a dizer sobre isso? Purchá, não muito. Para dizer da forma mais simples possível, um eu elevado da forma ainda é um eu e ainda é uma forma. Não é a unidade de Deus.
É uma manutenção dualista da individualidade e da separação. E como você mesmo observou, ela faz a mesma coisa que descrevemos sobre a história do não dualismo. É um exemplo de como transformar, neste caso, uma situação puramente não dualista, ensinando em um dispositivo dualístico com o propósito de não fazer o curso e mantendo o ego funcionando. Na verdade, você poderia dizer isso sobre todo o curso e imitações que surgiram desde a publicação do curso. Os autores são bem intencionados, mas cegos para o que o curso realmente está dizendo. Fique com a coisa real. A única coisa que você pode fazer com o ego é desfazê-lo. Verdadeira salvação estará sempre desfazendo, não refazendo. Quando dissemos seja normal, estamos dizendo para viver sua vida de maneira normal, mas com o tipo de perdão do curso. J lhe diz, existe uma maneira de viver num mundo que não está aqui, embora pareça estar. Você não muda a aparência, embora sorria com mais frequência. Sua testa está serena, seus olhos estão quietos, e aqueles que andam pelo mundo com você reconhecem os seus próprios. No entanto, aqueles que ainda não perceberam o caminho irão reconhecer você também e acredite que você é como eles, como era antes. Artem, lembre-se, a realidade não tem forma, nem qualquer tipo de forma ou corpo, então não haverá céu na terra. O mundo desaparecerá quando todos estiverem finalmente despertados. E o que acontece com um sonho quando você acorda dele? Ele desaparece. É por isso que chamamos o primeiro livro de O Desaparecimento do Universo. Você notará que o manual dos professores, do 100, não fala sobre céu na Terra, diz que o mundo vai acabar. Gary, obrigado, você tem razão. O curso não tem como objetivo final um mundo melhor. Diz, não existe mundo. O que as pessoas pensam que vão ter aqui? Um mundo melhor? Artem, exatamente. E vamos adicionar algumas citações rápidas do curso de J que são relevantes aqui. O perdão é uma forma terrena de amor, que é como o céu, não tem forma. A luz não é do mundo. Há uma luz em você. O mundo não pode perceber, e com seus olhos você não verá esta luz, pois você está cego pelo mundo. Soa como o Evangelho de Tomé. Além disso, é este um dos meus favoritos. Quando a ideia de separação foi mudado para um mundo de verdadeiro perdão, o mundo será visto de uma forma bastante iluminada e aquele que leva à verdade onde todo o mundo deve desaparecer e todos os seus erros desaparecem. Deus não fez este mundo e não tem nada a ver com isso. Deus sabe onde você realmente está, seguro em casa. Você está sendo preparado para despertar para uma forma de vida superior, que é a sua vida real. Mas, como Deus, a sua vida real não tem forma. É uma unidade perfeita. Não há restrições, não há bordas ou barreiras ou limites de qualquer tipo. Não há atrito para impedir a gloriosa extensão de seu amor. E todos que você já amou estão lá. Toda pessoa e cada animal, não como corpos, mas em perfeita unidade. Então você está consciente de que ninguém e nada poderia ficar de fora. E porque você é um e não corpos, você está realmente mais próximo deles do que jamais poderia estar neste mundo. Os corpos não podem realmente aderir. O curso ensina que a verdadeira união é possível apenas no nível da mente. Porchá. Nunca deixe ninguém lhe ensinar que você pode ignorar a mente. J diz a você no curso que a capacidade da sua mente de fazer uma escolha, seu poder de escolher, é o seu verdadeiro poder neste mundo. Aqueles que querem contornar a mente estão desistindo do único poder que tem. Pensamento não dualista, puro com o Espírito Santo, inverte o pensamento do mundo. E a escolha que você deveria fazer é explicado para você no final do texto. E a escolha sempre envolve a maneira como você pensa sobre as outras pessoas. Escolha mais uma vez o que você gostaria que ele fosse, lembrando que cada escolha que você faz estabelece sua própria identidade com você como você a verá e acreditará que é. Por que isso estabelece sua própria identidade? Isso é por causa da maneira como a mente funciona. Para revisar, é óbvio que a maioria das pessoas está ciente apenas da mente consciente, mas isso é apenas a ponta do iceberg. Se você pudesse descer suficientemente profundo na mente, no inconsciente coletivo de Carl Jung, você descobriria que existe apenas uma mente. Isso porque há realmente apenas um de você. Há apenas um ego aparecendo como muitos. Gary, o mundo de multiplicidade do hindu. Porchá, você tem escutado, bom garoto.
Então, apesar do que você vê, há apenas um de você e uma mente. Mas isso representa um problema para você que você não pode ver. A projeção de um universo de tempo e espaço que você pode ver daquela mente inconsciente. É onde está o projetor escondido. Assim, sua mente inconsciente sabe tudo. Se é onde tudo o que você está vendo vem, então, por definição, de algum nível, sua mente sabe tudo. Até a verdade está enterrada lá, esperando para ser lembrada. E se a mente inconsciente sabe tudo, então sabe que realmente existe apenas um de vocês. Isso é uma boa e uma má notícia. Aqui está a má notícia, porque a mente sabe tudo, e inclusive o fato que há apenas um de vocês, ela interpretará tudo o que você pensa ou diz, não importa quão sutil seja, sobre outra pessoa para realmente ser sobre você. E isso vai determinar como você se sente sobre si mesmo e, em última análise, até mesmo no que você acredita que você é. É por isso que o curso diz que cada escolha que você faz estabelece a sua própria identidade como você a verá e acreditará que é. É por isso que o curso enfatiza que, ao vê-lo, você verá a si mesmo, e é verdade. Gary. Então, as pessoas estão determinando como vão se sentir eles mesmos agora pela maneira como pensam sobre as outras pessoas? Se eles ficarão felizes ou deprimidos, se vão se sentir culpados ou inocentes, ou pensam que são um corpo ou espírito? Tudo é determinado da mesma maneira? Porchat. Sim, isso mostra o poder da mente, o poder da escolha. A boa notícia é que, depois de aprender sobre isso, você poderá usá-lo. Você vai aprender como trabalhar com o Espírito Santo e usar seu poder de decisão para ir para casa. Gary, excelente. Então eu tenho uma pergunta importante que fiz a você antes, mas estou me perguntando se as coisas mudaram por causa do meu perdão. Seria possível para mim perdoar tudo completamente e aprender todas as minhas lições nesta vida? Eu poderia acordar dessa vez e não parecer voltar novamente para aquela vida final como você, Porchat? Porchat responde: a resposta é sim, Gary. Seria possível você terminar o trabalho nesta vida. Como dissemos, as lições têm o mesmo significado em todas as vidas de sonho. Apenas as formas mudam. Você ainda tem tempo para concluir suas lições desta vez. Você está indo bem e eu gosto do jeito que você está sempre aumentando de nível. Todas as suas viagens, que são um desafio por conta própria, junto com toda a política do curso sendo lançada contra você, conhecendo tantas pessoas, tentando conseguir a série de TV e tendo responsabilidades que você não esperava que todos tenham contribuído para que você pudesse praticar seu perdão e levá-lo a um nível muito mais alto do que você alcançaria se tivesse ficado no Maine, o que você poderia ter feito. Não se esqueça, existem diferentes dimensões de tempo e diferentes cenários disponíveis para você dependendo das escolhas que você faz no nível da mente. Mas o Espírito Santo e seu roteiro sempre decide o que é melhor. O Espírito Santo sempre decide qual é o melhor roteiro para você com base nessas decisões. Gary, isso é ótimo, mas espere um minuto. E todas aquelas coisas sobre o roteiro sendo escrito, e aqueles que vão se encontrar se encontrarão, e todos devem desempenhar o seu papel, como acontece tudo o que deveria acontecer se eu não voltar mais? Artem, você está sendo linear. Há algo que você está esquecendo quando se trata de você ter aquela vida final como Porchat e Cindy como eu. Essa vida já aconteceu, tudo aconteceu de uma vez e de acordo com o curso já acabou. Você está revisando mentalmente isso que já passou, lembra? É como assistir a um filme. Agora digamos que você está assistindo a um filme no cinema com outras 50 pessoas e se levanta e sai. O filme ainda não está acontecendo? As outras pessoas ainda não veem isso? O fato de você não estar lá não afeta o filme. São duas coisas diferentes, maçãs e laranjas. O filme segue em frente para quem está lá para ver. Se você acordar do sonho e não vê-lo mais, ele não tem efeito sobre aqueles que o fazem. Eles ainda precisam acordar para parar de ver o filme dos sonhos que eles chamam de vida, e em vez disso veem sua vida real, que é a vida de Deus. Gary, mas como eles podem me ver se eu não estiver lá? Artem, você não precisa estar lá para que eles vejam você, porque você nunca foi. O que eles estão vendo é a sua própria projeção, e você só pensa que você está lá porque ainda acreditava na separação e estava tornando a projeção real. Você pensou que era Thomas, ou Gary, ou Porchat, até que você fosse iluminado.
Não importa quando ou onde você torne-se iluminado, quer você seja por chá ou Gary, quando isso acontecer, não faz nenhuma diferença. Meu Deus, continuo esquecendo que tudo foi inventado. Estou tão acostumado com isso sendo real que mesmo depois de todo esse tempo ainda é difícil conseguir acreditar que nada disso é verdade. Mas você não disse que às vezes um mestre como Jota tem que estar presente para apontar as pessoas na direção certa? Puxa, sim, isso não invalida nada do que lhe dissemos. Um chefe com o objetivo do milagreiro é economizar tempo. Por causa do recurso de economia de tempo do curso, o Espírito Santo incorporou no plano que as pessoas teriam de escolher de acordar mais rápido do que o script exige. Então, sempre que você tornar-se iluminado, seu corpo, ou o que parece ser seu corpo, torna-se uma ferramenta de comunicação do Espírito Santo. Se você acordar mais rápido porque você exerce seu poder de decisão para escolher o Espírito, que é o único livre-arbítrio que você realmente tem neste mundo, então você pode servir de exemplo para os outros, mesmo mais cedo. Indique às pessoas a direção certa e acelere todo o processo para todos os seus irmãos e irmãs. Se você acordar desta vida de sonho, ainda parecerá aos outros que Purchá estará daqui a 100 anos em Chicago. Isso porque eles ainda estão assistindo ao filme, revisando-o mentalmente, e eles pensarão que estão realmente lá porque eles ainda não despertaram. Mas você já saiu do teatro. Agora você é o Espírito Santo. Então não importa quando seja, então ou agora, uma vez que você se torne iluminado, não é mais um você pessoal. Você se tornou novamente o que você realmente é. Você se lembra do que o curso diz sobre as imagens dos iluminados, como Artem e eu sendo usados pelo Espírito Santo? Todas as necessidades são conhecidas por eles e todos os erros são reconhecidos e ignorados por ele. Chegará o momento em que isso será compreendido, e enquanto isso, eles dão todos os seus dons aos professores de Deus que olham para eles para ajudar. Artem, então, todos, exercendo seu único poder, podem escolher ativar o Espírito Santo em sua mente e, como resultado, acordar mais cedo. A última coisa que o Espírito Santo faria é impedir alguém de acelerar o despertar da filiação. Sim, o pleno despertar de todos poderia parecer ser extremamente longo, mas não precisa levar muito tempo. De qualquer forma, você não precisa esperar e não precisa esperar até a próxima vida. Você pode decidir acordar agora. Cindy também pode. Está tudo bem se você diga a ela a propósito. Gary. Não vou precisar, ela está revisando o livro para mim depois que eu digito. Ela verá isso antes de qualquer um. Mas então eu acho que você provavelmente sabe disso. Puxa. Sim, mas nós nos fazemos de bobo para fins de ensino. O Espírito Santo encontra você onde você está. Gary, você está dizendo que sou burro? Não, brinca, Puxa. Você só seria burro se fosse real. Acabei de ser insultado? Gary disse. Puxa, só brincando. Lembre-se, não torne isso real não tornar isso real é o mais suave atalho para praticar o verdadeiro perdão. Na verdade, é a parte mais importante. Você não pode perdoar o que está tornando real. Se você fizer isso, não funcionará. Isso é o que o curso chama de perdão para destruir. Artem, além disso, para economizar tempo, continue colocando o Espírito Santo no comando do seu dia. Ajuda você a se lembrar de buscar orientação no Espírito, quando puder, quando você tiver tempo para isso. Você pensa em Jota com frequência e isso é bom. Você é conectado. É claro que as pessoas podem simplesmente falar com o Espírito Santo se preferirem. O ponto está em perguntar. Gary, sim, se eu puder, tiro 5 minutos pela manhã e apenas me conecto com o Espírito. Eu não preciso dizer nada, eu simplesmente esqueço do mundo, esqueço sobre as coisas que acho que preciso e simplesmente vou para Deus. Eu me perco no amor de Deus, estou em estado de gratidão. Isso ajuda minha mente a ficar mais em um estado de espírito e esteja mais aberto à inspiração. Basta o pensamento. Acho que é vital se acostumar a estar com Deus. A maioria das pessoas não inclui Deus em suas meditações, mas você notará que alguns dos livros posteriores às lições do curso envolvem uma abordagem real a Deus. Em um ponto, Jota mesmo clama por Deus. Como você me ensinou, você não pode desfazer a ideia de separação de Deus sem reconhecer o que Deus.
Em algum momento, você tem que parar e se reunir com ele. Artem, nada mal, irmão. Aliás, estamos felizes em ver que Cindy está tornando-se uma excelente professora por seus próprios méritos. Claro que qualquer um que esteja programada para ser eu em sua próxima vida certamente seria boa. Gary, sim, ela tem vontade própria. Eu não digo a ela o que fazer. Se ela quiser viajar e fazer um workshop comigo, ela pode. Se ela não quer se programar para ir a lugar nenhum, ela não quer. Mas ela apenas começou falando há alguns anos e eu a colocaria lá como das melhores. Ela não compromete o curso e eu nunca vi ninguém ler isso tanto quanto ela. Ela está sempre falando sobre isso. Às vezes eu me canso pensando no curso e tenho que dizer, Cindy, me dá um tempo, vai lá você. Além disso, ela iniciou sua carreira musical e acabou de terminar seu 3º CD solo. É claro que hoje em dia há menos pessoas comprando CDs, tudo está se tornando digital, mas posso ouvi-la em casa, ao piano, escrevendo suas canções, é divertido. Artem, você também verá menos pessoas comprando livros no futuro. Sim, algumas pessoas sempre vão querer sentir aquele livro nas mãos e lê-lo o mais rápido possível, do modo antigo. Mas os millennials leem coisas em seus dispositivos, o máximo de que eles não leem livros. Para o bem ou para o mal, essa é a onda do futuro. Gary, acho que tive sorte de trabalhar com vocês quando as pessoas ainda leem livros. É claro que as pessoas sempre poderão nos ler em seus dispositivos, mas não parece o mesmo para mim. Puxa, pelo menos eles estão lendo, isso é algo. Você conhece Helena, nunca teria imaginado que as pessoas leriam o Ellen. Ela nunca teria imaginado que as pessoas leriam o curso em um dispositivo, assim como em Jornadas das Estrelas. Gary, bem, sabemos que ela está atualizada sobre as coisas agora. Nota. Há vários anos sei que Ellen Schuckman, a escritora de Um Curso em Milagres, havia reencarnado. Eu também conhecia a pessoa a quem ela tinha voltado e me tornei amigo muito próximo daquela pessoa. A pessoa pode saber sobre Ellen e sabe tudo sobre aquela vida. Vai sem dizer que eu nunca descobriria essa pessoa, eu nunca diria quem a pessoa era. Somente a pessoa que era Ellen deveria fazer isso, se essa pessoa assim escolher. E se a pessoa nunca quiser, eu apoiarei totalmente essa decisão. Ao ouvir Artem e Porchat contarem a história da sua vida final, como apresentado no meu 3º livro, achei interessante que os dois mestres ascensos nunca ensinaram o curso em público durante suas vidas finais. Nadav, que antes havia sido Buda, também não ensinou realmente em sua vida final. O curso diz, ensinar é demonstrar. É claro que às vezes apenas viver o curso é a melhor maneira de ensiná-lo. Artem, mais alguma pergunta? Gary, não sei. Apenas algumas perguntas simplesmente não podem ser respondidas. Artem, por exemplo. Gary, bem, por exemplo, por que a Times Square é um triângulo? Artem, na verdade essa pergunta pode ser respondida. Durante muitos séculos, o que hoje é a Broadway costumava ser uma trilha indígena que passava por Manhattan. A trilha atravessava a ilha na diagonal. Eventualmente tornou-se uma estrada, então mais tarde uma rua chamada Broadway. As outras ruas foram construídas em sua maioria paralelas à ilha. Então eles foram construídos em linha reta, mas a Broadway ainda estava torta e quando encontra Times Square parece um triângulo. Porchat. O Espírito Santo desempenha um papel ativo em influenciar as pessoas a irem a determinados lugares, conhecer pessoas específicas e aprender coisas que ajudarão mais ao longo do caminho. É como se o Espírito Santo estivesse gentilmente cutucando você na direção certa. Talvez você tenha um pensamento simples que deveria ler um determinado livro, ou ir ver um determinado filme, ou ouvir alguém falar, ou ser amigo de alguém, e você acha que foi ideia sua. Mas foi realmente o Espírito Santo guiando você do lado certo da sua mente, colocando pensamentos na sua consciência que ajudou a acelerar você. Você se lembra de 1978, quando sua vida era um desastre e Dan continuava tentando fazer com que você fizesse o treinamento East e você finalmente desabou e foi com ele e sua namorada Charlene para um seminário onde você foi convidado? Gary, claro que sim, as pessoas lá eram tão diferentes, elas pareciam tão poderosas e, portanto, no comando de suas vidas. Foi emocionante, embora eu não entenda do que diabos eles estavam falando. Havia aspectos de culto para isso, mas não era como se eles estivessem tentando fazer com que você fosse morar com eles na selva e beber Kool-Aid.
Puxa, você se lembra que não tinha intenção de se inscrever naquela noite, mas você começou a ter uma sensação avassaladora de que deveria ir? O Espírito Santo estava guiando você, persuadindo-o gentilmente. Então você ainda não tinha intenção de se registrar, porque você não tinha dinheiro e custou $300, o que estava em torno de $1.000 de hoje. Você poderia se registrar com um depósito de 30, mas você não tinha nem um centavo, estava falido e quebrado. Gary, sim, foi incrível. Puxa, então o Espírito Santo pensou em Charlene. Empreste-lhe $30 para que ele possa se registrar. Ela e Dan ficaram surpresos porque ela não conseguia pagar também. Esse era todo o dinheiro que ela tinha, mas você se inscreveu e pagou a sua cota, mesmo que você tenha demorado 8 meses para conseguir um emprego e devolvê-lo. Mas isso parecia impossível nos 2 meses após você se registrar para apresentar os outros $270 para fazer o treinamento. Uma semana antes, mesmo sabendo que sua mãe não tinha dinheiro para isso, você pediu dinheiro a ela. Se ela tivesse dinheiro extra, ela teria dado a você de bom grado, mas ela pensou que não poderia, porque era quase todo o dinheiro extra que ela tinha. Ainda assim, depois de você tentar tanto convencê-la a fazer isso, ela cedeu. O Espírito Santo ajudou a sentir que você poderia encontrar algo para ajudá-lo a mudar sua vida. Ela te deu dinheiro e você fez o treinamento, que era exatamente o que você precisava no tempo, e você começou sua jornada na direção certa. Nenhuma dessas coisas aconteceu por acidente. O Espírito Santo, quem eu irei às vezes chamar de ES, estava lá, em cada passo do caminho, guiando você a orientar outras pessoas para ajudá-lo, sabendo o que era melhor. Você nem sequer pensava no Espírito Santo naquela época, mas não importa. O Espírito Santo está sempre lá, com todos, ajudando as pessoas o tempo todo. A questão é, eles estão dispostos a ouvir? Para a maioria, a resposta é não, ainda não, mas o Espírito Santo está sempre fazendo o seu trabalho. Para algumas pessoas a resposta é sim. Você foi inteligente o suficiente para ouvir, mesmo embora não parecesse prático na época. Artem, todos os dias, em todo o mundo e em todo o universo, em cada mente aparentemente separada da filiação, o Espírito Santo está dando à mente correta ideias para todos. Às vezes eles ouvem, às vezes não. Para alunos do curso, essas ideias sensatas são mais avançadas do que realmente são para a maioria das pessoas, porque estão prontas. Se eles não estivessem prontos, eles não estariam fazendo o curso em primeiro lugar. O que parecem coincidências não são coincidências, pois o Espírito Santo é sempre está sempre orientando e influenciando as pessoas a estarem em determinados lugares e assim encontrarem certas pessoas para que possam ser verdadeiramente ajudadas. Veja a história de como seu vizinho encontrou nosso primeiro livro. Gary, certo, vou contar a história. Tem uma mulher chamada Janine Rabinand, que está no caminho espiritual há 25 anos. Ela e sua boa amiga Stephanie Steiger iniciou sua jornada como aluna de Edgar Cayce. Isso é como eles se conheceram e se tornaram amigos íntimos, estudando na Atlantic University, a organização educacional de ARE, Associação para a Pesquisa e Iluminismo, que é o grupo de Edgar Cayce em Virginia Beach, Virgínia. A certa altura, anos depois da sua busca espiritual, eles encontraram um curso em milagres, mas mesmo que estivessem atraídos por isso, eles simplesmente não conseguiam imaginar ou descobrir o que estava sendo comunicado. É como o francês, diriam mais tarde. Frustrados, eles acabaram desistindo do curso. Então, há alguns anos, a irmã de Janine, Line, que também está em num caminho espiritual, estava morando com ela por um tempo. Ela havia escrito um livro e estava procurando possíveis maneiras de publicá-lo. Ela saiu para passear e conheceu um cara em um semáforo. Sem motivo aparente, Line puxou conversa e começou a dizer a ele que ela estava tentando publicar um livro. O homem, agora interessado, disse, sou um autor. Ele contou a ela o que havia escrito e deu-lhe alguns conselhos, então seguiram caminhos separados. Quando Line voltou, ela disse a Janine que conheceu um cara legal, que era um autor, e que eles conversaram no semáforo. Quando Line mencionou o nome do autor, Janine achou que soava muito familiar, mas não conseguiu o reconhecer. Então ela se sentiu impelida a ir até sua caixa de correio no apartamento complexo em que ela morava. Quando ela olhou para a caixa, ela viu o nome do autor que Line acabara de conhecer. Ele morava no
Quando ela viu a caixa do apartamento vizinho, ela viu o nome do autor que Lynne acabara de conhecer. Ele morava no apartamento ao lado. Esse autor fui eu. Eu era vizinho dela, mas viajava muito e nunca tínhamos conversado. Janine percebeu que esse não era um dia típico de experiência. Ela me procurou online e encontrou o Desaparecimento do Universo. Ela leu em 2 dias e contou a Stephanie, sua colega de longa data de viagem espiritual. Isso vai mudar sua vida. Os dois, como muitos que desistiram do Zen, leram O Desaparecimento do Universo e então, quando voltaram a ler o curso, o curso começou a fazer sentido para eles. Então, eles se tornaram estudantes entusiasmados do curso e dos meus livros, e o Zen é agora o caminho espiritual escolhido. Eu sei por observação que eles não apenas estudaram, mas também vivenciam. Janine e Stephanie contaram esta história na série de podcasts de vídeo apresentadas por minha cunhada, Jack Laurel Jones, e ligou para The 24 Hours. Hoje, Janine, Stephanie, Cindy e eu, Jack e Mark, meu cunhado e produtor do podcast, estão todos muito próximos. Janine e Stephanie têm um podcast chamado The Course. É claro, onde novas pessoas e estudantes experientes estão sempre aprendendo sobre o Zen. Toda essa série de eventos é um exemplo do Espírito Santo em ação, e esse tipo de coisa está acontecendo o tempo todo. Artem, obrigada, Gary. E por que você acha que Lynne saiu para aquela caminhada exatamente na hora que ela o fez e te conheceu e começou a conversar com você no semáforo no momento certo? Foi coincidência? Gary, você está dizendo que o Espírito Santo a empurrou na direção certa exatamente na hora certa? Artem, você sabe disso. Então, quando dizemos que o Espírito Santo desempenha um papel ativo, não estamos brincando. Tenha em mente, porém, que o Espírito Santo não faz as coisas acontecerem no mundo. Isso seria tornar o mundo real. O Espírito Santo não manipula o nível da forma, mas o Espírito Santo guia você através da sua mente. Tudo o que o Espírito Santo faz e tudo o que o curso ensina é sempre no nível da mente. Quem lembrar disso vai salvar-se e passar muito tempo. O que você pode ver agora é um dos principais objetivos do curso: avançar o tempo. Na verdade, você não encontrará o recurso de economia de tempo do curso em qualquer outro lugar. O perdão, feito a partir de uma causa e não de um efeito, realmente é um milagre. Puxar. Falando do nível da mente, a raça humana continuará a desenvolver suas habilidades mentais ao longo dos séculos. Gary, espere um minuto. Ao longo dos séculos? Você está dizendo que a raça humana e o planeta sobreviverão durante séculos? Isso é a coisa mais encorajadora que já ouvi há algum tempo. Puxa, não fique todo tonto com isso, não será fácil. Haverá tempos em que a raça humana sobreviverá pela pele dos dentes. Há aquecimento global que irá bagunçar o clima e a topografia da Terra, deslocando muitos milhões e matando muitos outros milhões. Há dissimuladas tentativas de limitar a população mundial, tornando os homens estéreis sem eles perceberem isso. Existe a perspectiva não apenas do terrorismo nuclear, mas também guerra nuclear regional, o que poderia acontecer em diversas áreas diferentes. Você tem políticos em posições de poder e alguns que o estarão, que, por falta de um termo melhor, são malucos. Isso não é um julgamento, apenas uma extensão lógica de um sistema de pensamento. Não se esqueça do que o curso diz sobre o ego. É completamente selvagem e completamente insano. Os humanos estão prestes a viver uma grande aventura. A colonização de outros planetas ajudará a garantir a sobrevivência da raça, tornando mais difícil para você matar-se em todos de uma vez. Gary, certamente deve haver algumas coisas boas sobre o futuro? Puxa, sim, seu otimista torto. Comecei a dizer que a raça humana irá continuar a desenvolver suas habilidades mentais ao longo dos séculos. Você sabe, desde que é claro que os indivíduos, à medida que desfazem o ego e ganham mais poder nas suas mentes, podem desenvolver habilidades que podem ser bastante surpreendentes para eles. Enquanto a consciência da mente aumenta, assim como a capacidade cerebral do ser que a utiliza. Isso é apenas um reflexo do que está acontecendo na mente. Por exemplo, por que agora adora golfinhos? Sabe que eles consomem o dobro da sua capacidade cerebral como os humanos, 20% em oposição e 10%. Em oposição a 10%. Isso é uma função da sua consciência superior. Gary. Os nativos havaianos sempre acreditaram que os golfinhos sabem ler seus pensamentos e sabem quais são suas intenções, e pode até dizer que tipo de pessoa você é. Tudo o que vi desde que estive com eles, tanto em um cativeiro e na natureza, nadando e brincando com eles, me diz que isso é verdade. Artem, sim, e é.
Embora os golfinhos tenham a sua própria língua, que os humanos não conseguem descobrir, mesmo com os seus computadores, grande parte da sua comunicação é ainda mais avançada. Eles se comunicam por telepatia mental com cada um. E assim como você, eles podem ler seus pensamentos e saber se você está em paz ou cheio de conflito mental. Eles evitam aqueles que estão em conflito, a menos que seja para ajudar a salvar alguém do afogamento, sabendo que é o conflito que leva à violência. E eles gravitam em torno de seres gentis. Você tem notado o quanto eles amam Cindy? Gary, sim, é como se ela fosse uma deusa para eles. Mesmo que estivermos do lado da água, do outro lado da água, eles vêm até ela. Eles também gostam de mim, mas ela é a principal atração. E ela fala com eles e eles respondem com amor. Eles vão até perto da água e atiram água para o nariz para dizer olá. A última vez que estivemos em Oahu, fomos ao Kahala Hotel para dizer olá para eles e uma tempestade tropical estava chegando. O vento soprava a cerca de 40 milhas por hora e você poderia dizer que ia ficar ruim. Subimos até os golfinhos e mesmo que eles não estivessem colocando a cabeça acima da água, exceto para respirar a cada poucos minutos, o que eles precisam porque eles são mamíferos, eles vieram diretamente para estar conosco. Um deles ficou debaixo d'água bem perto de nós, como se ele estivesse meditando, de cabeça baixa e ainda embaixo da água, cauda no fundo e corpo para baixo. Nunca tínhamos visto nada parecido. De qualquer forma, ficamos com eles o pouco de tempo que tivemos sorte de voltar para o lugar onde estávamos hospedados naquela noite antes da tempestade atingir com força total. Não foi um furacão, mas ainda assim era muito louco. Artem, os golfinhos e não os humanos são os seres mais inteligentes do seu planeta. Mas, como não têm polegares nem dedos, não fabricam ferramentas e não fabricariam armas se pudessem, com o passar dos séculos, porém, as pessoas desenvolverão a capacidade de se comunicar como os golfinhos. Eles serão capazes de usar a telepatia mental. Claro que existem raças alienígenas que já fazem isso. Os humanos também adquirirão essa habilidade. Gary, se isso for verdade, então por definição você não está dizendo que o ser humano, a mente, crescerá em sua consciência, que as pessoas vão se tornar mais inteligentes e mais avançadas e que, portanto, a raça humana se tornará melhor em geral? Puxa, por um lado sim, mas não esqueça que você vive em um universo de dualidade. Enquanto o ego parecer existir, você terá contratempos e tragédias. Nada é fácil para o ego, a menos que seja para levá-lo à complacência. No seu mundo de sonho cotidiano, a raça humana terá que passar por grandes lutas apenas para sobreviver. Gary, eu estava começando a me sentir bem por um minuto. Obrigado por tirar fotos de eu fora disso. Puxa, você sabe onde se encontra a verdadeira alegria, irmão. Qual é uma das suas citações favoritas do curso, aquela sobre alegria? Gary, sim. De que outra forma você pode encontrar alegria em um lugar sem alegria, exceto percebendo que você não está lá? Artem, lembre-se de onde está a sua verdadeira felicidade. Você está fazendo isso, Gary. Você pode ir até o fim. Você pode fazer isso nesta vida e Cindy também. Não que vocês tenham que fazer isso juntos, mas tenho a sensação de que vocês dois decidiram recentemente que você irá em frente nesta vida e não esperará pela próxima. Esperávamos que esse fosse o seu caso. Não que você precise, mas por causa de uma pergunta que lhe fizemos há algum tempo. Quanto tempo você quer prolongar seu sofrimento? Gary, tenho que admitir que não fui tão afetado pelas coisas do mundo, exceto um pouco pelas eleições presidenciais. É difícil, você sabe, porque fui criado na política. Quando eu tinha 9 anos, morei em Massachusetts e JFK foram meus heróis. Comecei a acompanhar a política cedo e aprendi muito sobre isso. Ainda sei mais do que a maioria das pessoas, incluindo muitos dos políticos. Quase entrei nisso como profissão. Hoje estou feliz por não ter feito isso. Não há mais civilidade, nem decência humana. Não que as eleições presidenciais não tenham sido sempre cheias de mentiras e ódio, mas pelo menos geralmente eram mais sutil. Hoje os presos comandam um asilo. Washington DC é uma piada. Não é possível governar e eu não consigo entender. Cindy e eu fomos para DC há alguns meses. Estávamos fazendo um workshop em Manassas, Virgínia, onde ocorreu a primeira grande batalha terrestre da Guerra Civil. E foi um passeio fácil. Adorei estar no National Mall, o Lincoln Memorial, o Memorial de Washington, o Capitólio, o Martin Luther King Memorial e a Casa Branca.
Foi muito legal. Esses lugares são muito mais impressionantes pessoalmente. Você não consegue ver a escala deles na TV ou nos filmes. De qualquer forma, dei por mim a desejar que o nosso governo pudesse cumprir suas intenções originais. Nossos pais fundadores não eram perfeitos, mas eram homens muito interessantes, muitos deles maçons. Hoje, interessante é sobre a última palavra que usaria para descrever a maioria dos políticos em Washington. Artem. Eu entendo como você se sente, Gary. Eu costumava ser humano também, lembra? Mas nunca se esqueça do que J lhe diz no curso. Não há ponto de lamentar o mundo. Você sabe agora para que serve tudo, e se é a política que mais te afeta, então é a política que você tem que perdoar mais. Seja o mais determinado possível para você ter sucesso. Purchá, você mencionou Manassas. A guerra civil é um dos exemplos gráficos do ego em ação. Em primeiro lugar, envolveu a questão da escravidão, que vai imediatamente para o ego, tornando os corpos reais. Alguns corpos são de uma cor diferente das outras, o que vai direto ao ponto do ego. Em que tempo, alguns corpos eram considerados mais valiosos do que outros e para ter direitos que outros não tinham. Algumas pessoas consideravam seus corpos como sua propriedade pessoal. O ego adora diferenças e sempre tentará as pessoas a usar isso para julgamento e projeção. Em segundo lugar, a guerra envolveu estados de direitos dos estados. Naquela época era mais importante de que estado você era do que de que país você era. A maioria das pessoas nunca viajavam para longe de suas casas e tinham muito orgulho de serem de lugares como Ohio, Massachusetts, Maine, Texas ou Virgínia. Mas o que é um estado? Mais uma ideia de separação? O mesmo acontece com os países. Eles são apenas uma ideia de separação. Quando você vê um vídeo da Terra visto do espaço, você vê alguma fronteira? Gary, não. Isso porque Deus, em sua infinita sabedoria, decidiu nos deixar estabelecer as nossas próprias fronteiras e depois defendê-las até a morte como um teste à nossa coragem no campo de futebol. E claro, para ver quem conseguiria vencer as outras pessoas. Por que você acha que eles nos chamam de raça humana? Poxa, você precisa de uma soneca. Como você sabe, Deus, em sua infinita sabedoria, está ainda em casa se divertindo. E muitas pessoas pensaram que estavam aqui lutando na guerra civil. O conflito na mente estava gritando por cumprimento. Embora Abraham Lincoln esperasse que o que ele pensava de que os melhores anjos da nossa natureza prevaleceriam, não havia como. Antes que você percebesse, sua nação estava tentando suicídio. Quando tudo terminou, contando tanto o norte como o sul, quase 3/4 de 1 milhão de soldados estavam mortos. A contagem oficial é menor, mas esse número é preciso. Em muitos lugares, todos os homens da cidade com menos de 40 anos estavam mortos. Houve mais americanos mortos do que na Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial, combinados. Sim, a Segunda Guerra Mundial foi a guerra mais destrutiva da história, porque envolveu muitos países mais populosos de todo o mundo, mas a América nunca mais veria algo parecido com a guerra civil. Era uma das realizações mais flamejantes do ego, fervendo de insanidade. Gary, conhecendo você tem motivo para trazer isso à tona? Artem, várias razões. A América não mudou tanto quanto algumas das pessoas podem pensar quando se trata de racismo. O racismo nunca foi, embora apenas foi, para a clandestinidade. A questão de tudo isso é que, apesar de toda a morte e horror, apesar da pseudo-resolução do problema através da guerra, apesar de todo o grande trabalho realizado por pessoas em todo o mundo dos direitos civis e dos movimentos de direitos humanos, o ego não mudou. Foi desfeito em algumas pessoas que estão no caminho, mas certamente não nas massas. Você não pode mudar o ego tentando consertar o mundo. Isso não resolverá o problema. Então, há tanto racismo e preconceito como havia há 150 anos. Sim, é assumido de formas diferentes, mas o jogo sórdido de conflito, separação e divisão do ego ainda permanece para todos verem, tão patético como sempre. Gary, isso é verdade. Achei que quando Obama fosse eleito, isso significou um grande passo em direção para a América. Finalmente tivemos um presidente negro. E o que ocorreu? Todas essas vozes surgiram da toca. Queremos o nosso país de volta.
O que eles queriam dizer era que queriam voltar à década de 50, quando era normal odiar pessoas que pareciam diferentes de você. Fazer a América grande novamente, um slogan de campanha por um homem profundamente perturbado, realmente significa tornar a América racista novamente? Ele até questionou a opinião de Obama, a legitimidade como presidente, alegando que nasceu no Quênia. Quão racista você pode parecer? Artem, então você não pode tornar isso real e perdoá-lo? Gary, claro, não é ele. Ele está apenas sendo o seu ego tóxico. O que me incomoda é que há tantas pessoas neste país que realmente votam nele. Essa é a parte difícil. Está doente e me diz que estamos doentes. Puxa, não totalmente doente. Você é um país parcialmente doente que também tem uma mente certa. E este é um modo parcialmente doente que também tem uma mente sã. O Espírito Santo está disponível para todos, mas eventualmente todos precisarão perdoar todo o mundo. Isso porque enquanto você tiver conflito na mente, você sabe aonde isso leva. Artem. É claro que o ego continua elevando a fáscia e tentando fazer com que isso aconteça mais difícil para você. A internet, que pode ser usada para propósitos maravilhosos, é também usado para espalhar o ódio. E o ódio dos intolerantes não é dirigido apenas àqueles com uma cor de pele diferente. O seu país fez muitos progressos na aprovação de leis e na obtenção de medidas judiciais e decisões que proíbem a discriminação contra a comunidade LGBT. Mas o ódio ainda está lá. A tragédia de 49 pessoas assassinadas no Pulse, na boate em Orlando, serve para destacar o que continua acontecendo enquanto você combina armas e ódio. O ego configurou muito bem a América. E a direita continuará a aproveitar ao máximo os seus propósitos egoístas, assim como a esquerda também. Gary, eu sei, as legislaturas estaduais republicanas estão sempre tentando aprovar leis que discriminam qualquer pessoa que não seja um republicano branco. Imagine isso realmente que me irrita, aprovar leis que claramente pretendem impedir negros de votar. Como eles podem dormir à noite? Como eles podem ligar eles próprios a serem americanos? Como podem desonrar todos aqueles que morreram por democracia e o direito de voto? E como podem aqueles que podem votar capacitar esses políticos legais com doenças mentais? Puxa, isso porque no nível da forma, a intolerância, misoginia e o racismo ainda estão vivos, e bem na América e no resto do mundo. Até hoje as mulheres não recebem um salário igual por trabalho igual e são tratadas como inferiores aos homens por seus chefes corporativos. Qualquer pessoa que não seja um homem branco e rico é pelo menos uma vez ou outra em suas vidas, relegados à posição da segunda classe. E agora você tem a questão da imigração sendo levada ao máximo, dando ao ego mais pessoas para odiar. Então, deixe-me aconselhar-o sobre uma coisa, Gary. Sim, esses problemas certamente pareçam existir no sonho, e estarão trocando de lado hora por hora. Mas aqui está um fato que vem até você de fora do sonho. Esses problemas não serão resolvidos pela política. Sim, eventualmente eles serão resolvidos pela política. Em breve, as pessoas não serão a maioria nas Américas. As pessoas brancas não serão mais maioria na América. Os hispânicos serão os que mais votarão, são o grupo de maior votos. Você não precisa ser um gênio para descobrir onde está a política americana, para onde a política americana irá. Mas não é isso que vai realmente resolver os problemas. A única coisa que poderá resolver este tipo de problemas que parecem estar no mundo, será resolver o problema onde ele está, no conflito da mente inconsciente. Gary, bem, pelo menos você é consistente. Em todos os anos que estivermos conversando uns com os outros e as muitas coisas diferentes sobre as quais conversamos, percebo que mais cedo ou mais tarde você sempre traz a conversa de volta para o perdão. É porque é isso que desfaz o ego. E se você cuidar da causa, o efeito cuidará de si mesmo. Artem. Sim, e na maior parte você se saiu muito bem. Este político, coisa sua, é aquela última oportunidade de perdão geral que você precisa aproveitar. Digo geral porque é algo que se aplica ao seu mundo em geral. Você já perdoou praticamente todo o resto. Agora estão aí lições de perdão que não são gerais, como a morte de um ente querido. Você tem que perdoar esses tipos de eventos em sua vida também, mas você precisa estar vigilante para Deus quando oportunidades de perdão pessoal surgirem em seu caminho. O tipo de oportunidades que não são sobre um mundo em geral. Como dissemos, e vale a pena repetir, como faz todo o curso, você tem certeza de que você perdoou algo quando isso não incomoda mais, quando isso não afetar mais você, quando aquele político que você não pode chegar
vê-lo nem perto chegando na TV e diz algo que costuma fazer você ficar com raiva e você reagir e não há nada lá e você se sente em paz. Em vez disso, você saberá que realmente perdoou. Porchá, lembre-se de monitorar a si mesmo e aplicar as etapas que você conhece quando se trata das coisas que ainda afetam você. Observe que você está sendo ativado de forma negativa. Esse é o ego. Pare de pensar ou sentir como eu. Pare de tornar isso real. Comece a pensar com o Espírito Santo. Esse é o instante santo. O Espírito Santo lembra que não é real. Isso é um sonho e não pode afetá-lo sem sua crença nisso. Você não é uma vítima. Isto é o seu sonho e isso não pode te machucar. Envolva-se na visão espiritual. Essa pessoa não é um corpo. Eles são espíritos perfeitos, mas não fazem parte dele. Em vez disso, eles são tudo isso, totalmente inocentes e exatamente igual a Deus. Você se lembra da citação no curso que diz, solte meu filho? Gary, claro, pouco antes do último capítulo. Você pode, a quem Deus diz, solte meu filho. Fique tentado a não ouvir quando você aprender que é você quem deve a quem ele pede liberação. E o que se não é isso que este curso ensinaria? E o que se não isso está aí para você aprender? Artem, aí está. Então vamos falar sobre outro assunto importante. Você sabe que, de acordo com o curso, toda dor é causada por culpa. Você já parou para pensar que sua experiência de morte será diferente dependendo de quanta culpa em sua mente foi curada por perdão e quanto ainda resta? Gary, nunca pensei nisso, mas então por que eu deveria? Estou brincando. Eu nunca pensei que sua experiência variasse dependendo do perdão, mas faz sentido. Artem, na maioria dos casos, e digo a maioria, mas não todos, porque o ego gosta das coisas que as coisas sejam complicadas, quando seu corpo, para você, não sente nenhuma dor. Você pode sentir dor ao morrer, mas não depois. Exatamente o oposto. Geralmente é realmente uma boa experiência. Sem dor física, o alívio de parecer sair do corpo e ser livre é uma experiência beatífica para a maioria no início. Gary, sabe? Tenho pensado um pouco sobre isso ultimamente. Eu lembro o quanto chorei e como fiquei chateado quando minha mãe e meu pai faleceram. Nós chamávamos isso de fazer a sua transição nos anos 70. Eles morreram. Meu pai estava trabalhando e simplesmente caiu morto, seu corpo caindo no chão. Quando ouvi a notícia do médico ao telefone, foi como um pesadelo. Meu pobre pai, pensei. Achei que deveria ter sido muito doloroso e horrível para ele. Mas, pensando nisso agora, percebo antes de tudo que ele faleceu rapidamente. Em segundo lugar, ele provavelmente não estava sentindo nenhuma dor no instante em que ele faleceu. A dor provavelmente cessou imediatamente, certo? Artem, isso mesmo. Então lá estava você, arrasado e chorando, e aqui ele estava se divertindo. Garanto-lhe que quando ambos os seus pais fizeram a transição, desde o instante em que aconteceu, foi uma maravilhosa experiência para eles. E isso é verdade, não importa quão horrível seja a morte de uma pessoa, a morte de uma pessoa possa parecer. Digamos que alguém leve um tiro na cabeça. Qualquer pessoa, quem vê ou ouve falar, especialmente aqueles mais próximos da pessoa, fica horrorizado. Mas o que eles não entendem é que a pessoa vai imediatamente em uma experiência fantástica, como a sessão da canção de oração do curso diz. Chamamos isso de morte, mas é liberdade. Porchá. Foi o mesmo com sua mãe. Sim, ela sofreu antes de fazer sua transição. O médico não deveria ter operado ela. O sangue dela, a pressão, estava muito baixa e ela estragou a operação de qualquer maneira. Depois, enquanto na terapia intensiva, ela sofreu um ataque cardíaco e a coisa toda foi um desastre. Você estava em agonia por causa disso, mas a maior parte do seu choro foi depois que ela parecia morrer. E sabe de uma coisa? Para ela, essa foi a melhor parte. Uma vez o corpo parece parar e a mente continua em frente. É uma das melhores experiências que uma mente egóica pode ter. Então, enquanto você está sofrendo por tudo durante o funeral e depois o ente querido que faleceu está tendo um momento tão divertido que você ficaria com ciúmes se soubesse o quanto foi divertido. No entanto, depois de passar por todas as aventuras mentais que as pessoas falam sobre a experiência de quase morte, o que parece acontecer para a maioria das pessoas, e é disso que Artem estava falando quando eu disse para você a sua experiência da morte será diferente, dependendo de quanta culpa em sua mente foi curada. Chega um momento em que você está indo para a luz. Agora, digamos que você foi iluminado naquela vida. Se você fosse, você não passaria por todos os estágios sobre os quais as pessoas falam no show de quase morte.
Se você estiver iluminado, gentilmente deixe o corpo de lado pela última vez, como se diria, e você se sente em casa, em Deus imediatamente. Claro que você sempre foi, mas estamos falando sobre sua consciência. Na verdade, no instante em que você torna-se iluminado, enquanto você ainda está em um corpo, que é onde a iluminação ocorre, não durante a vida intermediária, você se torna consciente do fato de que você é um com Deus. Sempre foi e sempre será. E você experimenta isso a partir daquele momento. Então, quando você coloca o corpo de lado, sua experiência de sua perfeita unidade com Deus continua por toda a eternidade, o que não tem tempo. Gary, eu quero, e eu sei a resposta para a seguinte pergunta, mas gostaria de ouvir isso de você. O que acontece se você não for iluminado? Puxa, dissemos que toda dor é causada pela culpa. Isso inclui dor psicológica e também dor física. Mas, mesmo que você não esteja iluminado, se houve cura real, que por definição não seria, se você estivesse não seria possível se você não estivesse praticando perdão, então a vida intermediária será um momento muito melhor do que para você do que teria sido se não tivesse ouvido cura. Com a cura, o curso diz o seguinte sobre a sua experiência de morte. Agora, vamos em paz, para um ar mais livre e um clima mais ameno, onde não é difícil ver os presentes que demos foram guardados para nós. Portanto, mesmo se você for revisar mais uma vida, se você tem praticado perdão, sua experiência de morte será boa. Se as pessoas não praticarem o perdão, não é pecado, mas ainda haverá muita culpa inconsciente em sua mente. Então, quando eles estão indo para a luz, que é um símbolo de Deus, a culpa, a dor e o medo começam a chegar à superfície. Eles começam a sentir essa dor psicológica e querem fugir a partir dela. Eles querem se esconder e o lugar onde eles se escondem é aqui, a projeção de um mundo e universo. É uma reconstituição da separação de Deus. O mundo dos sonhos é um esconderijo onde o medo e a culpa são projetadas fora deles. Agora parece que eles escaparam, porque a causa e a culpa parecem estar em outra pessoa, mas é um mecanismo defeituoso, porque eles não escaparam. A culpa ainda está presente em suas mentes. Apesar da ilusão da projeção do ego, o curso diz: as ideias não deixam sua fonte e seus efeitos, mas parecem estar separados deles. Essa é a má notícia. A culpa e o medo ainda estão presentes em seu inconsciente. A boa notícia é esta: porque as ideias não abandonam a sua fonte, você também não abandonou realmente Deus. No entanto, para aqueles que acreditam na separação e ainda não aceitaram a verdade, o mundo volta a ser a sua casa. J diz: a culpa pede punição e seu pedido é atendido. Não na verdade, mas no mundo das sombras e ilusões construídas sobre o pecado. Gary: então, se eu alcançar a iluminação desta vez, o que você diz é possível. Não vou passar por todas as coisas de quase morte novamente. Eu serei experimentado minha perfeita unidade com Deus enquanto ainda pareço estar aqui, e mal terei consciência de meu corpo. Minha consciência estará com minha realidade. Aí quando coloco o corpo de lado, é isso? Estou em casa? Então é a coisa no curso sobre Deus dando o passo final? Disse aqui, vou ler aqui. O perdão é desconhecido no céu, onde a necessidade dele estaria inconcebível. Contudo, neste mundo, o perdão é uma necessidade de correção de todos os erros que cometemos. Para oferecer perdão é a única maneira de obtê-lo, pois reflete a lei do céu que dar e receber são a mesma coisa. O céu é o estado natural de todos os filhos de Deus, como ele os criou. Essa é a realidade deles para sempre. Não tem mundo porque foi esquecido. O perdão é o meio pelo qual nos lembraremos. Através do perdão, o pensamento do mundo é invertido. O mundo perdoado torna-se a porta do céu, porque pela sua misericórdia podemos finalmente perdoar nós mesmos. Não mantendo ninguém prisioneiro da culpa, nos tornamos livres. Reconhecendo Cristo em todos os nossos irmãos, reconhecemos a sua presença em nós mesmos. Esquecendo todos os nossos equívocos e sem nada do passado para nos impedir, poderemos nos lembrar de Deus. Além disso, aprender não pode ir quando estivermos prontos. O próprio Deus dará o passo final para o nosso retorno a Ele. Gary, esse é um resumo muito bom do curso. Na verdade, está no prefácio. Lembro-me da primeira vez que li isso, no entanto. Quando disse que o próprio Deus daria o passo final em nosso retorno a Ele, pensei que isso significava que Ele iria me matar. Artem, não. Lembre-se, Deus criou você, você não o criou.
É por isso que ele dá o passo final, que obviamente é uma metáfora. Você simplesmente continua de onde parou, não que você realmente tenha saído, com ele como criador e você como criador. Como diz o curso, nenhuma nota na canção do céu foi perdida, mas Deus sempre será seu criador e então você cria igual a ele. A extensão infinita do amor perfeito não é algo que a mente finita pode entender, mas chegará um momento em que você realmente conseguirá experienciar. Puxa, quando se trata da parte do prefácio que você acabou de ler, me lembra algo que queremos garantir que as pessoas sejam absolutamente claras sobre. Do começo ao fim, em todos os 31 capítulos do texto, do livro de exercícios, do manual dos professores, esclarecimento de termos, a sessão da psicoterapia e a canção de oração, tudo que Ellen canalizou de 65 até 77, o curso é totalmente consistente e intransigente. Houve alguns professores que pensam ter encontrado a interpretação correta do curso, ou seja, sua própria interpretação. Não, a verdade é que só existe uma possível interpretação de um curso em milagres. Nós temos dado isso a você desde que começamos a aparecer para você há 25 anos. Você também já ouviu isso na escola Wapnick. Não vacilamos e estamos felizes em ver isso e ver que você também não. Gary: sim, mas você nunca impedirá algumas pessoas de criticar o curso. Algumas dessas pessoas me disseram que você não pode confiar no curso porque eles editaram a palavra alma nos primeiros 5 capítulos e essa palavra implica a individualidade e Deus criando-a. Artem: certamente é verdade que algumas pessoas não podem ser detidas, mas a palavra alma foi usada temporariamente no início do curso, pelo bem de Ellen, quando ela estava se acostumando a canalizar novamente. Como você sabe, ela trabalhou com J em outras vidas. A palavra pretendia ser uma metáfora, referindo-se às mentes aparentemente divididas da filiação. Essas partes separadas ou almas são ilusórias e foi assim que a palavra foi usada. Logo depois, quando Ellen limpou as teias de aranha, essa palavra não era mais usada, e é por isso que J instruiu a retirá-la. Por que confundir pessoas? Eles são bons o suficiente em fazer isso sozinhos, como acabou sendo comprovado. A palavra filiação e a descrição filhos de Deus logo foram usadas em vez disso, mas sempre que o curso se referir aos filhos de Deus ou qualquer coisa no plural, como aqueles que ainda não mudaram de ideia, isso é uma metáfora. Está claro, o curso está dizendo que na realidade existe apenas um único Filho de Deus, que é Cristo, unidade perfeita e igual a Deus, mas o ego fará qualquer coisa para se agarrar à ideia de individualidade e separação. Puxa, quero juntar algumas coisas com uma ideia que você falou antes. Você disse que estava no aeroporto e estava muito cansado, então você começou a perceber que não estava cansado, mas estava sonhando estar cansado. Na verdade, como você não é um corpo, você não pode estar cansado. Apenas a mente pode pensar que está. Tente aplicar isso à doença e à dor. Como você sabe no curso e em nossas discussões, toda doença e dor são da mente, toda cura é da mente. É a mente do paciente que é realmente o médico. Eu quero juntar isso com algumas das outras ideias do curso que apresentamos já algumas vezes. O corpo está fora de você e não é da sua conta. Esse remove você da ideia de que você está em um corpo. Você não reagiria de forma alguma a figuras em um sonho, sabendo que estava sonhando. Eu quero que você pegue essa ideia e aplique ao seu próprio corpo. Depois de se acostumar com a ideia de que os corpos que você vê nada mais são do que figuras oníricas que você não precisa deixar afetar você, então você quer começar a se acostumar com a ideia do que seu próprio corpo nada mais é do que uma figura no sonho, e que você não precisa deixar que isso afete você também. Você não precisa reagir ao seu próprio corpo mais do que às outras figuras de sonho. O que você realmente é totalmente inocente e está em casa em Deus, cuidado por Ele para sempre. Então, da próxima vez que você se sentir cansado, doente ou tiver qualquer dor, lembre-se dessas 3 ideias e junte-as. Gary: entendi. Bem, vou parafrasear. 1. O corpo está fora de mim e não é minha preocupação. Não tem nada a ver comigo. 2. Eu não reagiria de forma alguma a uma figura de sonho que eu sabia que estava sonhando. Então, por que reagir ao meu próprio corpo? Não é o que eu sou e não estou nisso. É apenas uma figura num sonho, e agora que sei que estou sonhando, não preciso deixar que isso me afete. Se não estou em um corpo, estou realmente nem sentindo dor. Estou apenas sonhando que estou sentindo dor, e eu não tenho que tornar isso real.
3. O que eu realmente sou é completamente inocente. Deus me ama e cuidará de mim para sempre. Por chá. Sim, e tente visualizar-se como estando fora do seu corpo comumente. Quando você faz isso, sua consciência é potencialmente ilimitada. A mente pode ir a qualquer lugar e está em qualquer lugar. Um corpo não pode. Gary, eu gosto disso, eu vou fazer isso. Diga como J curou os enfermos. Você está dizendo que o que é a mente do paciente que faz isso? Então, qual foi a parte nele disso? Por chá. Ele responde isso para você no manual dos professores, mas a maioria das pessoas não prestam atenção porque querem ser grandes curadores de que colocam suas mãos sobre os outros e obtêm muito crédito. Encontre a função do professor de Deus e leia o 2º e o 3º parágrafo. J sabe que o doente, pensando que é culpado, escolheu ser doente ao nível do inconsciente. E o que J descreve no manual é da mesma forma que abordou os enfermos, ao nível da mente, 2000 anos atrás. Claro, você tem que perceber que a consciência dele era total. Ele poderia juntar-se às pessoas doentes em um nível profundo e a pessoa doente ficaria de onde ele vinha, embora nada estivesse sendo dito. À medida que você começa lendo, J está falando sobre a pessoa que escolheu ficar doente. Gary, ok. A eles vêm os professores de Deus, para representar outra escolha que eles esqueceram. A simples presença de um professor de Deus é um lembrete. Seus pensamentos pedem o direito de questionar o que o paciente aceitou como verdadeiro. Como mensageiros de Deus, seus professores são os símbolos da salvação. Eles pedem perdão ao paciente pelo Filho de Deus em seu próprio nome. Eles defendem a alternativa. Com a palavra de Deus em mente, eles vêm em bênção, não para curar os enfermos, mas para lembrá-los do remédio que Deus já lhes deu. Não são as suas mãos que curam. Isso é não a voz deles que fala a vontade de Deus. Eles apenas dão o que tem-lhes e que lhes foi dado. Muito gentilmente, eles chamam seus irmãos para se afastarem da morte. Ei, filho de Deus, o que a vida pode te oferecer? Seria você uma escolha de doença? Teria você uma outra escolha além da doença? Nenhuma vez os professores avançados de Deus consideram as formas de doença em que seu irmão acredita ter. Fazer isso é esquecer que tudo o que eles têm o mesmo propósito e, portanto, não são realmente diferentes. Eles buscam a voz de Deus neste irmão, que se engana tanto a ponto de acreditar que o Filho de Deus pode sofrer. E eles o lembram de que ele não fez ele mesmo e deve permanecer como Deus o criou. Eles reconhecem ilusões, não os seus efeitos. E reconhecem que as ilusões não podem ter efeitos. A verdade em suas mentes alcança a verdade nas mentes de seus irmãos, para que as ilusões não sejam reforçadas. Eles são assim trazidos à verdade. A verdade não é trazida a eles. Então eles são dissipados, não pela vontade de outro, mas pela união de uma vontade consigo mesmo. E esta é a função dos professores de Deus. Não ver nenhum testamento como separado dos seus, nem os deles como separados dos de Deus. Por chá. Na próxima vez que você for ver alguém no hospital ou visitar um amigo que está doente em casa, leia isso primeiro. Isso irá lembrá-lo da atitude de um professor avançado de Deus. Gary, sim, acho que entendi o que está dizendo. Eu não estou totalmente fora disso. Por chá, contanto que você não esteja totalmente envolvido nisso, não tente ser um figurão curador. E se alguém ficar bem na sua presença, não leve nenhum crédito por isso. Basta encaminhá-los para a seção do manual que você acabou de ler. Artem, então você aprendeu com o curso que no seu estado atual você é uma mente e que você tem o poder de escolher. E o que você escolhe em que você acredita é o que irá afetá-lo. Em última análise, determinar no que você acredita você se torna. Nunca subestime o poder da mente. Com suas escolhas, você permanecerá separado de sua fonte em sua experiência e se sentirá como um ego entre egos. Ou você retornará para casa, para sua fonte, na gloriosa condição de unidade, guiada até lá pelo Espírito Santo. Você aprendeu com o curso de que a mente é o agente ativador do espírito. Use essa mente para entrar na direção certa em cada escolha que você fizer. Ao fazer isso, você pode ser iluminado nesta vida. Gary, isso seria muito bom para mim. Você sabe, na maior parte do tempo eu estive ficando cada vez melhor na prática do perdão. É como quando eu era guitarrista. Eu continuaria encontrando maneiras para tocar melhor, apenas fazendo isso. É o mesmo com o perdão. Quanto mais você faz, melhor você fica nisso. Mas um que me incomoda é que, mesmo já fazendo isso há muito tempo, de vez em quando o perdão ainda é muito difícil. Algumas coisas ainda me empurram para os botões.
Eu ouvi quem dizer que até ele ficava irritado de vez em quando. Isso nunca acaba? Artem, chega a hora em que sim, isso acaba. Foi o que aconteceu com Ken. Leva muita dedicação e prática e você terá a frustração que acabou de mencionar. Você vai se perguntar se algum dia chegará ao ponto em que nada mais te incomodará. Quando isso acontecer, lembre-se de que você nem sempre consegue ver os resultados do seu perdão e dos resultados da cura, e você não pode julgar o que você não consegue ver. O curso diz, não é função dos professores de Deus avaliar o resultado de seus presentes. A sua função é apenas dá-los. Tenha fé, e chegará o tempo em que a paz será totalmente restaurada em sua mente, não importa o que pareça acontecer. Enquanto isso, você está recebendo muito melhor. Você não fica em paz a maior parte do tempo? Gary, sim, isso é verdade. Eu lembro como eu era pouco antes de vocês aparecerem para mim pela primeira vez. Eu estava tudo menos em paz. Eu me preocupei com tudo. Quer dizer, eu me preocupava tanto que nem sabia com o que estava me preocupando. Eu apenas pensava que isso era normal. Exceto meu irmão Paul, dificilmente havia qualquer pessoa com quem eu tivesse um bom relacionamento pacífico. Eu não conseguia fazer nada e nem trabalhar. Embora eu estivesse em um caminho espiritual há cerca de 15 anos na época, minha vida ainda era uma porcaria. Sim, era muito melhor do que era antes de eu entrar para um caminho espiritual, que mostra o quanto minha vida deve ter sido uma droga naquela época. Mas como eu já disse antes, faltava alguma coisa. Eu tenho tanto pelas eleições presidenciais de 92 que quase fiquei doente. Eu não estava feliz, eu não tinha ideia do que fazer a respeito. Então lembro-me muito claramente, tomei uma decisão. Eu disse para mim mesmo que eu queria remover o conflito na minha vida. Eu não tinha ideia de como isso era uma tarefa difícil, porque eu não sabia quanto conflito eu tinha em minha mente. E eu não vou culpar alguém pelo que eu sentia, fui eu mesmo. Mesmo assim, por causa de East, eu já aprendi que não era uma vítima. Eu sabia que não havia nenhum poder nisso. E eu tomei essa decisão. Achei que foi essa decisão que levou vocês a aparecerem para mim. Eu tinha que estar pronto para ouvir o que vocês tinham a dizer. Aplicando o que vocês me ensinaram, mudei muito com o curso, que acho que geralmente me esqueço de como costumava ser. Como a maioria das pessoas, eu achei que sempre fui assim, mas eu não era. Quando penso nisso, posso ver isso e mudei-me enormemente. Não me preocupo com as coisas como antes. Eu não me importo tanto com o que as pessoas pensam. Eu lembro que costumava ser assim, me importar com isso. Agora, quem se importa? Estaremos todos mortos em alguns anos, de qualquer maneira. Vamos perdoar, seguir em frente e nos divertir. Hoje não consigo pensar em ninguém com quem não tenha um relacionamento perdoado. E falar na estrada é fácil. A primeira vez que me levantei e falei sobre o curso, na frente das pessoas, fiquei apavorado. Depois de 5 ou 6 vezes e muito perdão, não foi grande coisa, foi divertido. Hoje não é mais estressante do que escovar meus dentes. No entanto, viajar ainda é uma oportunidade de perdão. Quando comecei era legal. Naquela época, as companhias aéreas me tratavam como se eu fosse um cliente. Agora eles me tratam como se eu fosse um suspeito. O mesmo acontece com o TSA, embora eu tenha um KTN, um número de viajante conhecido, o que me coloca na lista de pré-verificação. Isso deveria me fazer passar pela segurança mais rápido, mas eles ainda me tratam como se houvesse algo de errado comigo. Eu me pergunto se é por causa do que escrevi. De qualquer forma, pelo menos agora eu sei para que serve tudo isso. Então, se eu parar para pensar sobre isso, sim, tudo é diferente de quando vocês vieram até mim pela primeira vez. E posso dizer que o processo está se acelerando. Eu estive machucada em alguns acidentes menores e isso deveria ter me feito sentir dor, mas não. E eu pensei, isso é estranho, isso deveria doer. Meu corpo é mais elástico e parece mais leve, embora eu pese mais do que antes. É uma figura de um sonho. Você sabe o quê? Vou começar a me sentir mais grato. Obrigado. Você me deu ainda mais em que pensar e trabalhar. Puxa. E obrigado, irmão. Foi uma visita longa, mas gratificante. Vamos deixar vocês com algumas palavras de Jota. Estaremos de volta para mais uma discussão, a última desta série. Até então, fique bem. Nosso amor está com você. Seu relacionamento com seu irmão foi arrancado do mundo das sombras, e seu propósito profano foi trazido com segurança através das barreiras da culpa, lavadas com perdão e colocadas brilhantes e firmemente enraizadas no mundo da luz. A partir daí, ele chama você para seguir, claro, o caminho que demorou, erguido bem acima da escuridão e gentilmente colocado diante as portas do céu. O instante santo em que você e seu irmão estávamos unidos é apenas o mensageiro do amor, enviado além do perdão para lembrá-lo de tudo o que está além dele.
mas é através do perdão que será lembrado. E quando a memória de Deus chegar a você no lugar santo de perdão, você não se lembrará de mais nada e a memória será tão inútil quanto aprender, pois seu único propósito será criar. No entanto, este você não pode saber até que toda a percepção tenha sido limpa e purificada e finalmente removida para sempre. O perdão remove apenas o que é falso, levantando as sombras do mundo e carregando-as seguro dentro de sua gentileza para o mundo brilhante da percepção nova e limpa. Há seu propósito agora, e é lá que a paz espera por você. Então, Artem e Purchá desapareceram, o que eles tinham o hábito de fazer, mas eu sabia que eles estavam sempre comigo. Foi uma conversa longa, mas me senti renovado pela sabedoria e encorajado pela sua certeza de que seria possível, para que eu não tenha que esperar por outra vida para me iluminar. Essa era uma informação nova e bem-vinda, mas eu poderia fazer isso? Determinei que a resposta a essa pergunta seria sim. Eu pude ver agora que tudo aconteceu por um motivo, tudo se encaixou. O Espírito Santo sabia o que ele estava fazendo, mesmo que nem sempre soubesse o que estava fazendo. Esta seria a minha parada final, aquela que termina em Deus.